Hey guys, I'm Tati. Today's video is a little bit different, but I think you're gonna like it. Oi gente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Vida Bilíngue. Aqui a gente fala inglês e português numa boa. E se você quer de alguma maneira aprender inglês, se você gosta do idioma ou quer aprimorar, você já fala inglês, mas quer aprimorar, quer aperfeiçoar, já se inscreva aí no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, assista os vídeos anteriores onde a gente fala bastante inglês, porque hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá, gente? Vou falar em português mesmo, porque eu quero contar um pouco da minha história, como é que eu aprendi inglês, como que eu me tornei English teacher. E a primeira coisa que me perguntam é se eu morei fora. Isso é, assim, a pergunta de sempre. Nossa, seu inglês é tão bom, você fala tão bem. Você fez intercâmbio? Você morou fora? Não, gente, eu costumo dizer que esse é o mito número 1, tá? Não precisa morar fora para falar um bom inglês, no meu caso, pelo menos, e eu conheço outras pessoas também que não moraram fora, nunca saíram nem do Brasil, que é o meu caso, nunca saí do Brasil, e falam um bom inglês, né? Desistindo, não desista, gente, não precisa morar fora, não precisa gastar rios de dinheiro, o que precisa mesmo é interesse. A primeira coisa que você tem que ter é interesse, gostar pelo menos um pouquinho do idioma que você quer aprender. Eu, no caso, acho que eu não gostava, eu era obcecada, eu sempre gostei muito de inglês. O meu pai ouvia muito The Beatles, quando eu era pequenininha, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, né, são bandas, assim, muito famosas, e meu pai gostava muito, e eu já pequenininha, ali com meus 8, 9 anos, eu ouvia aquilo e queria já tentar entender o que aquelas bandas estavam cantando. Aí, quando eu fiz 14 anos, eu pedi para meus pais me matricularem num curso de inglês. Antes, eram, de certa forma, caros, mas, enfim, o investimento que você faz não é dos mais altos, como morar fora, por exemplo, fazer um intercâmbio exige um investimento muito maior, mas meus pais se apertaram ali, viram que eu tinha muito interesse, que eu queria aprender e me matricular. Então eu fiz os 6 anos de curso de inglês, fiz o Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, o CCBU. Terminei os 6 anos, mas assim, fazendo com muita seriedade inglês. Então tem que ter um pouco do teu esforço, não é só achar que o curso vai te dar todas as ferramentas de que você precisa, você tem que correr atrás mesmo fazendo o curso de inglês. Mas enfim, fiz os 6 anos de curso, um pouquinho antes de terminar, eu prestei para conseguir o certificado de proficiência, e eu passei, consegui o meu certificado assim logo no primeiro teste que eu fiz. E então eu já me formei ali no CCB, eu já saí do curso de inglês com o certificado de proficiência nas mãos. Isso ajuda muito, dá uma turbinada no currículo e tal, mas eu nem tinha pretensão de ser professora de inglês, não. Eu estava me formando em jornalismo, tá? Então eu queria ser uma jornalista que falasse inglês. Não tinha essa coisa de, não, vou fazer inglês para ser professora. Até porque o curso de idiomas, ele não necessariamente te habilita a dar aula, não. Mas na hora de você fazer uma entrevista para um curso de idiomas, para dar aula de idiomas, você acaba, se você tiver inglês fluente, isso acaba te beneficiando, tal, né? No meu caso foi assim, eu fiz faculdade de jornalismo junto com o curso de inglês, e aí mas uns meses depois um vizinho bateu na minha porta, ele era engenheiro, precisava falar inglês, e ele falou que tinha escutado aí que eu tinha terminado o curso, que eu falava inglês, eu não queria dar umas aulas particulares para ele. Falei, eu topo, isso é uma oportunidade. E aí comecei a dar aulas de inglês para dar aula e tal. E fui, né, aprendendo a dar aula, realmente dando aula. E aí, uns 3 meses depois que eu tava dando aula para esse meu vizinho, para esse engenheiro, eu vi um anúncio no jornal de uma escola de idiomas que estava procurando professores de inglês que fossem fluentes, né? Não lembro agora se eles pediam experiência ou não, só sei que eu falei, vamos dar, né? Fluência eu tenho. Tinha o certificado de proficiência que ajudava ali, né? Mandei, acabou que eles me chamaram, fiz a entrevista, fiz o teste ali no mesmo dia. Eu lembro que quem me entrevistou falou, nossa, né, seu inglês é muito bom, né, tal. Então assim, eu já saí do curso de inglês com uma base muito boa, inglês muito legal. E isso me ajudou a conseguir esse primeiro emprego, né, como teacher, assim. Foi a primeira escola de idiomas onde eu dei aula. Foi foi importante para mim. Foi a minha base, assim, como teacher, porque tinha profissionais muito mais capacitados, muito mais experientes do que eu. O dono da escola era americano.
né? Eu até brinco, né, que eu falo assim, que eu não fui até os Estados Unidos, mas os Estados Unidos vieram até mim, porque esse dono da escola, esse meu chefe, my first boss, ele simplesmente proibia os professores de falar português. Com ele, então, não podia se dirigir a ele em português, tinha que ser em inglês. Isso me ajudou muito, mesmo nos corredores, mesmo que a gente não tivesse em aula, a gente tinha que falar inglês. E isso foi muito bom, os treinamentos que ele dava pra gente eram em inglês. De vez em quando vinham pessoas de outros países, então eu tive contato com gente da Inglaterra, da Irlanda, da Austrália, professores que vinham fazer esse intercâmbio aí com a gente, então ajudou muito, né? Então, assim, não que, não, então tá, por isso que você fala inglês, porque você teve contato. Quando eu tive contato com americanos, com pessoas de outros países, o meu inglês já era bem legal, tá, gente? Então, assim, foi bom pra lapidar, foi bom pra aprimorar o meu inglês, lógico, mas não foi isso que deixou o meu inglês fluente, não. Antes eu já tava bem preparada, vamos dizer assim. É claro que a gente tem que estar sempre aprendendo, até hoje eu ainda me dedico, eu não passo um dia sem falar inglês para não... E foi isso, comecei a trabalhar nessa escola, fiquei lá uns 4 anos, quase 5 anos dando aula. Estava trabalhando como assessora de imprensa, então de manhã eu trabalhava como jornalista e à tarde e à noite eu dava aula, assim, muito importante. Depois eu dei aula em várias outras escolas de idioma, sempre escola de idioma muito boa. Cheguei a trabalhar em um hotel também, numa rede muito famosa, por causa do inglês, né? Então o inglês abre muitas portas, eu não tenho nada em turismo, eu não tenho nada de hotelaria, mas o inglês me abriu muitas portas. Foi uma experiência boa, mas logo eu percebi que não era minha, não era minha praia não, mas foi bom, foi um aprendizado. Fora isso, gente, muito interesse, como eu falei, né? Muita pesquisa. Outra coisa que eu fazia muito, assistir seriados em inglês, as músicas todas em inglês. Então, se o que você puder utilizar de recursos. Hoje a gente tem muito mais recursos do que no início dos anos 90, no início dos anos 2000. Imagina, o YouTube tá cheio de aulas aí, né? Professores dando aulas aí no YouTube gratuitamente, professores muito bons. Se você procurar, você vai achar gente dando dica de inglês. Aqui no Vida Bilíngue a gente não se propõe exatamente a ensinar inglês, mas é um canal para você praticar, para você ver como que a gente pode utilizar o inglês no dia a dia. Né? Então, eu repito, se você tem esse intuito, já se inscreva no nosso canal, porque você vai conseguir ver o inglês na prática, né? Ainda com uma criança, né? Mostrando que é possível, sim, a gente utilizar, né, o inglês, ver os benefícios do bilinguismo infantil na nossa vida. Tá? Então, assim, muitos seriados em inglês, eu até separei os meus aqui, ó, assisti muito Friends, gente, eu tenho todas as temporadas aqui, ó. É o meu xodó, já me mudei muito nessa vida, já deixei muitas coisas pra trás, mas os meus DVDs dos Friends eu levo pra onde eu for, tá, gente? Hoje tem aí, a gente tem, né, no YouTube você pode ver, mas aqui eu pratiquei muito com eles, com os meus DVDs, porque eu fazia o que eu queria. Então, se eu queria ver a legenda em inglês, eu colocava em inglês, se eu queria ver se a legenda, eu tirava a legenda. Então, ali você vai, depois você pode ver o mesmo episódio 3, 4, 1000 vezes, né? É uma ótima maneira de você aprender. Eu também Gilmore Girls eu tenho também. Não tenho todas as temporadas, mas tenho algumas. Gosto demais da Gilmore Girls também. Seriados que tem bastante diálogo, né? Então é isso, gente. Não tem nada mirabolante, não, tá? Nunca morei fora. Meu marido não é americano, tá? É brasileiríssimo como eu. Até fala um pouquinho de inglês. Ele poderia falar um pouquinho melhor, né, amor? Sempre de vez em quando a Sussu e ele conversam. A Sussu fala inglês, ele responde em português. Ela entende e responde em inglês. É uma coisa assim muito interessante, mas se comunicam muito bem. Ele entende a Sussu entende o pai, tá tudo certo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você realmente gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que ele possa aí, né, de repente motivar alguém que andou pensando que nunca ia aprender inglês. Você pode sim, ok? We can, yes, you can. Todos podemos aprender inglês e aprender tudo o que quisermos. Não é verdade? É só ter vontade. Um beijo, até o próximo vídeo. See you!